Oi, gente, meu nome é Andréia, sou professora de espanhol e hoje nós estaremos juntinhos aqui para falar a respeito de las conjunciones. O nosso país homenageado hoje será o Uruguai e eu espero que vocês gostem. Mas falando um pouquinho de conjunciones, vamos ver o que é isso. Vamos pensar no seguinte, vamos pensar numa figura geométrica, um coração. Imagina você, um coração todo pontilhado, né? Qual vai ser a função de uma conjunção em cima de um coração pontilhado? Imagina só que a conjunção vai ser um lápis, onde você vai unir cada pontinho. Então, cada um desses pontinhos unidos, o resultado vai ser o coração desenhado. A função da conjunção é exatamente essa, a de unir os elementos e de esclarecer ideias. Nós vamos ter conjunções coordinantes e conjunções subordinantes. Então vamos ver cada uma das suas funções, cada um dos seus exemplos e vamos ver como essas conjunções elas aparecem na música, na poesia, nas frases, no dia a dia. Eu espero que vocês gostem. Coordinantes. Vamos ver quais são as conjunções coordinantes, que seriam as coordenadas do português. A primeira, copulativas. I, e ni. I, e ni. Elas nos trazem uma ideia de soma, adição. Só que nós vamos ver com muita calma a diferença, a particularidade da conjunção y para a conjunção e. A seguir. Disyuntivas, o, ya, sea, hora. O, ya, sea, hora. São conjunções alternativas em português. Só que nós vamos estudar também com muita calma a diferença da conjunção o para o. Existe aí uma particularidade. A seguir. Adversativas. Pero, mas, empero, sino, no obstante, sin embargo, antes, bien, aun, quando. Nessas conjunções é importante ressaltar o que é uma conjunção adversativa. O que é adversidade? É oposição. São conjunções que contradizem. Pensa só nessa frase. Quando eu falo pobre, mas feliz. Então, eu tenho a conjunção mas sem acento que indica adversidade, que indica oposição. Quem é que nunca ouviu pero que sí, pero que no, não é? Só que nós temos sinônimos para pero, o mas sem acento. Agora, temos também um problema. O mas sem acento, ele é um monossílabo homônimo, porque na língua espanhola também existe o mas com acento. E qual é a diferença? O mas sem acento é a conjunção adversativa mas. O mas com acento é o advérbio de intensidade mais. As adversativas do português são mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Só que o todavia do português não é o todavia do espanhol. Todavia do espanhol é acentuado e quer dizer ainda. É um advérbio de tempo que nós já vimos na nossa aula de advérbios. Agora, em espanhol, as adversativas são pero, mas sem acento, sin embargo, no obstante, ok? E o entretanto, isso também é importante ressaltar, porque em português você tem mas, porém, todavia, entretanto. Em espanhol, o entretanto existe, mas o sentido dele é completamente diferente, meu amigo. Entretanto quer dizer ao mesmo tempo que. Entretanto eu hablo, tu escuchas. Ao mesmo tempo que eu falo, você me escuta. Então, entretanto, no espanhol, não indica adversidade, indica simultaneidade. Tá bem ligadinho nisso? Vamos para a próxima. Consecutivas oleativas. Pues, así que, con que, luego, por tanto, por consiguiente, agora bien. Consecutivas oleativas. Isso se torna fácil, meu amigo, minha amiga, pela analogia que nós temos com o português. Então, nesse momento, é legal ressaltarmos as diferenças, né? O pues você já desconfia que é pois.
Só que nós temos em espanhol o assim que você jura que é o assim que do português. Nananinaná. Assim que quer dizer devido a isso, por isso, em função disso. Então, quando eu falo assim, ó, estudiei muito, assim que, aprovei. Eu estudei muito. Devido a isso, por isso, em função disso, eu fui aprovada. Quando eu falo, comi muito, assim que engordado. Comi muito, por isso engordei. Ok? Então, assim que te dá essa ideia de devido a isso, por isso, em função disso. Mas vamos aproveitar esse momento e abrir um leque? Vamos lá. Assim que. Caramba, como é que eu falo assim que em espanhol? En cuanto. Que não é o enquanto do português. En cuanto se escreve separado em espanhol. En cuanto, C-U-A-N-T-O. Quer dizer assim que. Portanto, se eu tenho, enquanto cheguei a casa, sonou o teléfono. Assim que eu cheguei a casa, o telefone tocou. E o enquanto do português, como ele é falado em espanhol? Mientras. Mientras hablo, me escuchas. Enquanto eu falo, você me escuta. A expressão espanhola que indica simultaneidade é mientras, quer dizer enquanto. A estrutura espanhola en cuanto quer dizer assim que, tão logo que, imediatamente depois. E o vocábulo assim que quer dizer devido a isso, por isso, em função disso. Festa lembra alegria, que lembra futebol, que lembra Uruguai. A primeira Copa do Mundo foi sediada no Uruguai em 1930, mas até ela acontecer foi realizada uma série de reuniões pela FIFA. A primeira tentativa aconteceu em 1905, mas ninguém se interessou e o assunto voltou para a gaveta. A segunda tentativa não foi destruída pela falta de interesse, mas sim pela Primeira Grande Guerra Mundial entre 1914 e 1918. Somente nas mãos de Gilles Rimet, em 1928, e com o sucesso do torneio olímpico de futebol, a primeira Copa do Mundo saiu do papel e virou realidade. Espero que vocês estejam ligadinhos aí nessa parte de conjunções coordenantes. Só que dentro das conjunções coordenantes, nós vamos ter algumas observações. Que observações serão essas? Serão regras de eufonia. Professora, o que é uma regra de eufonia? Uma regra de eufonia é uma regra de som, ok? Então vamos pensar em português. É sempre legal trabalhar o espanhol com analogias da nossa língua. Vamos pensar. Gente boa, em português, quando eu tenho dois fonemas idênticos, lado a lado, o que ocorre? Eles se fundem e nasce ali um novo fonema, não é isso? Muito bem. Em espanhol, isso não pode acontecer. Para evitar esse choque de som, esse choque de sonido, nós trocamos algumas letrinhas para evitar. Então, aquela letrinha que é idêntica a outra, ela vai deixar de ser. Só que semanticamente, nada será alterado. E, em vez de I, antes de I ou HI, mais consonante. Veja bem o que é isso. A conjunção aditiva seria Y, Y. Só que Y vai virar E diante de I ou HI. Professora, não estou entendendo. Vamos lá. Digamos que a original seja Y e a genérica seja E. Então eu quero falar padre e hijo. O fonema de Y é I. O fonema de HI é I, porque o H é mudo foneticamente em espanhol. E essa regra eufônica é uma regra de som. Então, se eu tenho padre e hijo, eu vou ter dois fonemas idênticos no mesmo patamar. E esses dois fonemas vão se fundir em um só, padre e hijo. Para evitar isso, eu vou colocar E ao invés de I, diante de I ou HI. Portanto, eu vou ter padre e hijo. Muito bem? O mesmo vai acontecer com I. Eu falo
Mariana e Inês. Por que não I? Porque se eu falo Mariana e Inês, eu vou acabar fundindo esses dois fonemas. Mariana e Inês, isso não pode ocorrer. Portanto, Mariana e Inês. Agora, professora, por que tem que ser diante de HI mais consoante? Porque nós temos alguns vocábulos com HI que formam um ditongo. Por exemplo, hierro. O que é um ditongo? É uma vogal e uma semivogal. Muito bem, só que um ditongo em espanhol é uma vogal fraca e uma vogal forte. Eu vou chamar de vogal fraca as semivogais. Eu vou chamar de vogal forte as vogais. Tudo bem? Então vamos pensar. Se um ditongo é uma vogal forte, uma fraca, e o acento de pronúncia, o acento prosódico recai sobre a forte, eu vou ter um ditongo. Portanto, se eu falo hierro, o acento prosódico está na vogal E. Portanto, diante de I, diante de HI formando ditongo, eu posso ter Y. Porque se eu falo manganês e hierro, pode ocorrer? Pode, porque eu vou ter dois fonemas idênticos, HI. Só que a prosódia, a pronúncia maior, não está recaindo sobre o HI. Ela está recaindo sobre o E. Então, imagine você que a sílaba é isso. Hierro. Então, eu vou ter I e hierro. Dois fonemas idênticos. Quem vai estar no mesmo patamar? Do E e o Y. Então, Y e E podem coexistir. Portanto, recapitula comigo. Y diante de HI formando ditongo, pode acontecer. Ele só não pode aparecer diante de HI mais consoante. Entenderam direitinho? Vamos para mais um exemplo. Menos en início de pergunta. Gente, olha só. Menos em princípio em início de pergunta. Em início de pergunta, eu posso usar Y, mesmo que a pergunta se inicie por I. Por quê? Quando eu falo, por exemplo, I Inés, viene, a intensidade de Y no início da pergunta vai ser muito maior do que o I de Inês. Então, pensa comigo da seguinte forma, quando eu falo I Inês. O que vai acontecer? I Inês. Eles não estarão no mesmo patamar. Então, eles podem coexistir porque eles não vão se chocar. Então, recapitula comigo essa regra eufônica. Toda ela. Eu vou usar E ao invés de Y diante de I e HI. Muito bem. Menos quando esse HI formar ditongo e menos em princípio de interrogação. Quando HI formar um ditongo, eu vou usar Y. E quando I estiver em princípio de interrogação, eu vou usar Y também. Tudo bem? Vamos para a próxima. U em vez de O, antes de O, OH, O. Mais uma vez, com aquela brincadeira da original e a genérica.